Enganada pela serpente. Quais os critérios que Satanás usou? Quais os artifícios que ele fez para seduzir Eva, para enganar Eva? Eva, um ser perfeito, criado em contato com Deus e com os anjos, que a advertiam constantemente contra os perigos de estar na proximidade da árvore proibida, do fruto proibido, não deveria tocar nem se aproximar, pois ali naquele território, o enganador que enganou anjos dos céus estava a espreitar o casal perfeito. Eva se colocaria à mercê do enganador, a serpente, o diabo, Satanás. E ali ele usa de ferramentas, como usa também para conosco. Mas quais critérios, qual a psicologia utilizada para enganar um ser tão perfeito, tão inteligente e tão religioso como Eva, pois ela se encontrava diariamente com Deus? Veja, Gênesis capítulo 1 diz ali que quando fez o homem, fez perfeito. Então, façamos o homem. Deus criou o homem à sua imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. Mas logo que entrou o pecado no mundo, trataram de se esconder. Vamos ver o relato da queda, Gênesis 3, versos 1 até o verso 7, e tentar entender os mecanismos utilizados pelo mal para seduzir os crentes. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Evidentemente que Eva se colocou logo em imediata defesa de Deus. Embora assustada com aquela serpente falando, pois não era algo normal de se ver um animal falante, muito menos aquela serpente toda dourada, com laivos de luz que estavam resplandecendo dela, o animal mais belo do paraíso. Não era o objeto asqueroso que vemos hoje, aquele animal que nos causa repugna. Pelo contrário, era meio como que uma borboleta, um dragão, algo que muito belo e encantador. E agora estava falando. Pior, estava toda dourada, portando um fruto dourado. Eu costumo dizer a banana podre que Satanás ofereceu, mas aquele fruto parecia tão apetitoso. Veja, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A advertência havia sido lançada, ela tinha ouvido e entendido. Vê e entende, hashtag Vê Entende. Você curte, hashtag Vê Entende, curte, compartilhe, segue essa programação. Vem com a gente para publicarmos a palavra de Deus para aquelas pessoas que você gosta, curta e compartilhe com elas. Pois então disse a serpente à mulher, verso 4, certamente não morrerão. Que autoridade teria a serpente para desafiar aquela fala de Deus e dizer certamente não morrerão? Ora, além dos seus encantos daquele animal e de ele estar falando, ele estava comendo do próprio fruto. Ele estava ali falando e mostrava-se, portanto, diferenciado. Não havia morrido, embora tocasse no fruto. Veja o que nos diz Patriarcas e Profetas, um livro escrito por Ellen White na página 30. Algum tempo depois dessa advertência divina, Satanás assumiu a forma de uma serpente e também entrou no Éden. Eva viu a serpente comer alegremente o fruto proibido e não morrer. Ele próprio havia comido do fruto proibido. Ali estava a evidência. O método científico humano, a observação e a repetição estavam diante dos olhos de Eva. E isso lhe trazia segurança. Ela não morreu. No dia em que dela comerdes, morrerás. Nem toque. E a serpente tocava. E agora a sedução da serpente era uma introdução lógica. Veja o que nos diz aqui então. Disse a serpente: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Meia verdade, meia mentira. Sim, porque nós passamos a conhecer o mal ao experimentarmos o mal da boca da palavra de Satanás.
Bom, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam o quê? Entendimento? Estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, como se folhas de figueiras fossem suficientes para cobrir todo o fruto do pecado. A morte espreitava. Certamente morrerás, disse Deus. E Satanás, certamente não morrerás. Inicialmente o casal não percebeu ali a morte que estava já minando o seu corpo. Imediatamente, o fruto da morte começou a agir sobre os cromossomas, sobre as células, mas a aparência de que tudo era normal. A morte já habitava o corpo humano. Algo enzimático, algo enigmático, algo da genética, algum fruto envenenado mudou o comportamento do funcionamento do corpo. E agora a morte se avizinhava, mas aos olhos de ambos apenas a nudez apareceu, apenas a presença do pecado, a falta da luz, a falta da glória de Deus, e que estavam nus no paraíso. Gênesis capítulo 1, verso 27. Deus os abençoou, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, mas abandonaram a similitude com Deus para se aproximarem do fruto do pecado. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 21, nos aproxima disso. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Será que então estamos livres para provar todas as coisas? Bem, o mesmo Paulo que disse isso vai dizer em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versos 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. E então ele segue ensinando sobre as coisas e até chegar no verso 31. E aqui no verso 31, assim que quer vocês comam ou bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse é o chamado do nosso Salvador. Ele nos chama para estarmos juntos da glória de Deus, não para estarmos a descoberto e em nudez. Porque Satanás não cansa de nos acusar diante do universo, nas hostes, nos tronos celestes, tentando derrubar de nós a imagem e semelhança de Deus. Mas, em obediência, estamos confiando na palavra de Deus e seguindo seus caminhos. O caráter de Deus e não o do mundo. Não o fanatismo cego, obstinado, mas a confiança num Pai de amor. É certo que vocês morrerão, mas para você, Jesus disse, é certo que terão a vida eterna. Algumas coisas sobre as quais definitivamente é melhor não saber, nem se aproximar, nem tocar e nem falar com a serpente, porque o entendimento que é prometido muitas vezes é a destruição. Fiquemos, no entanto, com a palavra de Deus, porque aquilo que é dietético, bonito à vista, como parece alguma coisa que vai fazer bem para a saúde, pode ser um fruto venenoso. O que é agradável aos olhos pode levar, como Sansão, a ter os olhos furados. E também nós podemos partir para a nossa lógica e entender que algo que vem contra a vontade de Deus nos parece mais lógico do que a palavra de Deus. Não comerás de um fruto, não tocarás num fruto, sendo que podia tocar em todos. Não parece lógico não poder tocar num fruto. Mas Deus, em sua onisciência, na sua sabedoria, no seu amor, nos preveniu. Não se aproxime, não fale com o diabo, não toque em suas coisas, fique na minha proteção. Eu te coloquei no paraíso. E lá Deus disse que tudo era muito bom, até que em seu coração habitou a iniquidade. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido, muito obrigado porque nos orientas. Senhor, faz com que nós possamos aceitar essas orientações de bom grado e seguir os seus bons caminhos. Dá-nos esse entendimento de saber da nossa fraqueza, da nossa limitação, mas acima de tudo a certeza de que o Senhor nos conduz aqui nessa terra e para um mundo que estás fazendo novas todas as coisas, neles queremos habitar.
Faz-nos mais semelhantes a Ti, porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Guarda-nos do mal e abençoa todos que estão assistindo esse programa, que possam ser ricamente abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça. Curta, hashtag Vem Entende, curta, compartilhe e siga a programação. Vem com a gente, ore conosco e esteja conosco no dia a dia com Deus. Deus te abençoe.